estava no bloco anterior conversando com os representantes do movimento dos homossexuais e do DA de Direito a respeito da união estável que foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Ou seja, agora, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, não há diferença entre direitos entre casais heterossexuais e casais homossexuais. Eu perguntaria, professora Cristina, que aliás tem uma experiência grande nessa área de orientação em psicologia de um modo geral, na área da psicologia, e certamente sobre o tema também. A tendência a partir de uma decisão dessa é de mais conflitos ou menos conflitos na sociedade? Qual é a sua percepção a respeito? Eu tenho a impressão que vai haver mais conflito. Mais conflito no sentido de que as forças reacionárias, elas tendem a reagir. Não é? Mas isso é o movimento de qualquer luta. Né? No primeiro momento, elas se sentem acuadas, como perdendo espaço, e elas vão tender a reagir. Eu acho que esse retrocesso da presidenta, né, vetando o kit anti-homofobia, já é um exemplo disso. Né? A gente dá um passo para frente, mas qualquer movimento ele terá necessariamente que enfrentar essas dificuldades. Pois é, a gente pode e a longo prazo, eu creio que... A longo não, eu espero que a médio prazo a gente retome os avanços. Acho que foi um avanço inegável, uma conquista de direitos muito justa, né, que já se ansiava por isso há muito tempo, mas claro que vai haver reações. Pois é, a gente pode fazer um paralelo, como aliás a sociedade tem feito, entre o movimento atual, né, de luta por direitos dos homossexuais com a luta de direitos das mulheres, há algum tempo atrás, dos negros também, nos Estados Unidos sobretudo. Né, quer dizer, e todas essas lutas foram lutas com muitas dificuldades. Exato, isso é uma característica de qualquer movimento social. Né? À medida que uma minoria avança, as forças reacionárias tendem a recrudescer, né, a repressão. Mas não se pode desistir por isso. Né? Então, acho que o caminhar é esse mesmo. Né? E é inegável que foi uma grande conquista. Como é que a gente pode avaliar essas... Quer dizer, dentro dessa discussão, né, eu diria que tem havido... Quer dizer, no caso, alguns representantes do movimento têm dito que não tem havido propriamente um aumento nas agressões, mas uma visibilização das agressões. Será que é isso mesmo? É possível, não sei, mas eu acho que algumas reações já são visíveis, mesmo que não sejam de aumento de agressões, mas vetar o kit anti-homofobia, que era uma coisa que já vinha sendo preparada, já era esperado que isso chegasse às escolas, então foi uma surpresa isso ter sido vetado. Né? Pode ser, então, até acho que isso é uma reação... com relação à qualidade do kit, a reação com relação... Pois é. Agora, não a proibição. Exato. Né? Eu cheguei a ver parte desse material e não vi nada que pudesse ser contestado. Não é? Acho que quem produziu eram pessoas engajadas e com responsabilidade, e com uma experiência, inclusive acadêmica, e de movimento de militância. Então, não vi nada que pudesse ser... dito contra, pelo menos parte do que eu vi. Né? Eu não vi tudo, mas o que eu vi, não vi nada assim. Acho que isso, para mim, é um sinal dessa reação. Né? O que eu espero que... porque também tem havido muita já manifestação contra isso. Então, acho que uma hora esse kit vai ter que sair. Porque ou a outro, questão... Né? Ou outro, algum tipo de feita. material. Porque eu acredito mesmo que a mudança tem que ser de base, né, na educação das crianças. Né? Acho que uma lei contra a homofobia é necessária, por quê? Mas só isso não resolve. Não resolve. E, além do mais, o ideal seria, já existe uma lei protegendo todos os seres humanos de violência. Essa seria a sociedade ideal. Né? Mas, na falta disso, a gente tem que ter uma lei específica contra a homofobia. Mas, obviamente, ela somente não vai dar conta. Então, tem que ter toda uma educação de base que torne as pessoas sensíveis às diferenças de um modo geral. Não somente esse tipo de diferença, mas a qualquer diferença. Pois é, na decisão do STF tem todo aquele embasamento relacionado à mudança no padrão das famílias, né? Que é uma discussão que
se faz muito em psicologia. Exatamente, é. Como é que tem sido essa discussão, que não deve ser fácil também no campo da psicologia? Sem dúvida, não. Mas eu acho que no nosso campo a gente talvez esteja um pouco mais sensibilizado para a questão. Acho que é uma realidade, não adianta a gente tentar reprimir. As famílias não são mais um único padrão. A gente tem todo tipo de organização familiar, e eu diria mais do que isso, vínculos afetivos. Então, esses vínculos, não sei nem se a palavra família ainda é a mais apropriada para falar disso, não é? Porque as pessoas associam sempre família a laços consanguíneos, não é? Parentesco. Então, são coisas distintas. A criação de crianças. Exato, Então, família não tem necessariamente, nem obrigatoriamente, ter filhos. Não é? Mesmo a família tradicional. Exatamente, nem a família tradicional. Já existem muitos casais heterossexuais que não desejam ter filhos. Não é? Por outro lado, existem muitos casais homoafetivos, que eu não gosto muito também dessa palavra, não, que eu acho um pouco assim, uma espécie de higienização da relação. Um casal homossexual, ele vai além da questão do afeto, como um casal heterossexual. Então, eu acho que isso já é uma forma da gente denominar para ficar um pouco mais aceitável, né, na sociedade. Tudo bem, mas eu digo, esses casais também desejam filhos. Né? E isso é uma constatação. A gente vem vendo cada vez mais a luta por adoção dessas crianças por casais chamados de homoafetivos, né? E que têm condições iguais para criar uma criança que um casal hétero. Não é a orientação sexual que deve ser avaliada. Né? Existem outros aspectos a serem avaliados, muito além e fora totalmente da questão da orientação sexual. Ok. Como é que a gente pode avaliar, então, toda essa discussão para o futuro próximo? A gente tem que esperar 40 anos mais para ver os resultados? Não, eu acredito que não. Também sou do time dos esperançosos. Eu acho que as mudanças hoje elas são mais ágeis. Né? Então, eu acredito que a mudança vai ocorrer, não sem conflitos, com muitos conflitos, certamente. Não sou ingênua de pensar que a coisa vai ser fácil, mas eu acredito que é um caminho que não tem volta. A realidade é esta. Ou seja, desde que no campo da democracia, desde que a gente continue caminhando nesse caminho da democracia, não tem volta. Não tem volta. Inclusive porque é a realidade que nós vemos a cada dia nas ruas. E o que as pessoas reagem é aquilo que lhe é estranho. À medida em que isso vai se tornando mais visível, mais na mídia, na rua, em todo lugar, nós vamos nos acostumar e olhar de outra maneira, né? O mínimo que se espera é respeito, mas eu acho que respeito não é tudo. Né? Há muito mais, é um direito que as pessoas têm de serem diferentes. Não se trata de respeitar, mas de reconhecer o direito do outro, de ser diferente. Ou seja, além do direito à igualdade, o direito à diferença. A diferença. Né? Que é talvez tão importante quanto. Se a gente pensasse 2 minutos, a gente veria que todos somos incrivelmente diferentes. Exato. Algumas diferenças salientam-se, mas somos todos diferentes. Né? O que nos une é que somos humanos. Muito bem, então eu queria lhe agradecer pela participação, pela contribuição no debate e, enfim, estamos fazendo esse programa que é dividido em 2 partes, talvez inaugurando uma nova forma de fazer o TVDH. Obrigado.